Imagina um alimento que causa reações alérgicas em 1 a cada 5 pessoas que consomem. Você comeria? Melhor, você deixaria o seu filho comer? E se eu te disser que milhões de bebês todos os dias consomem esse alimento? Eu estou falando de fórmulas infantis. Eu descobri isso na pele quando eu e a Fran, minha esposa, tivemos nossa filha, Ana Flor. Com o nosso primeiro filho, o Henrique, tudo foi muito bem. A Fran conseguiu amamentá-lo por 18 meses. Então, quando ela engravidou da Ana, nós estávamos muito tranquilos que tudo ia ficar bem. Mas não foi bem assim. Dessa vez, a Fran quase não produzia leite. E a Ana começou a perder peso dia após dia. A pediatra, então, prescreveu uma fórmula infantil tradicional. E aí foi o começo do caos. A Ana teve reações alérgicas graves. E aí nós tivemos que voltar correndo para o médico, que prescreveu uma fórmula especial para bebês com alergia. Quando chegou em casa, eu preparei a primeira mamadeira. E essa foi assim, uma experiência única, incrível. O sabor, a textura, o aroma, simplesmente horrível. Assim, é detestável. E eu, como farmacêutico, trabalhando nessa área de nutrição infantil por tantos anos, tinha uma coisa que me incomodava assim profundamente: a composição. Na prática, um bebê de 3 meses usando fórmulas hipoalergênicas consome 85 gramas de açúcar industrial adicionado por dia. É como se eu estivesse dando 2 mamadeiras dessa para minha filha diariamente. Mas esse fato não saía da minha mente. Por que os bebês mais sensíveis recebem os piores produtos da categoria? Todos os anos, 13 milhões de bebês alérgicos não têm escolha. E nós, pais, quando o leite materno não é uma opção, também não temos muitas alternativas. Foi nessa época que eu decidi, de fato, me aprofundar muito mais nesse tema. Eu tinha acabado de concluir meus estudos no MIT, que é considerada a maior universidade de tecnologia e inovação do mundo. Eu estava rodeado de robótica, inteligência artificial, carros autônomos, biotecnologia. Foi quando eu conheci uma médica pediatra brilhante em Harvard. Ela estava publicando um artigo científico assim revolucionário, mostrando que 1 a cada 5 bebês que usam fórmulas tem algum tipo de reação alérgica. O fato é que 20% de reações adversas após o consumir um alimento é um dado, do ponto de vista de saúde pública, alarmante. Mas por quê? Eu te pergunto, por que fórmulas infantis provocam tantas alergias? Porque fórmula infantil é basicamente leite de vaca em pó modificado. Só que o leite de vaca foi desenvolvido pela mãe natureza para alimentar um bezerro, um animal ruminante com 4 estômagos. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um bebezinho humano com 4 estômagos. E mais, nós, por sermos bípedes, o ser humano, por ser bípede, ele precisa nascer muito cedo, muito imaturo ainda, comparado com os outros mamíferos. Uma vaca fica de pé no mesmo dia que nasce. Um bebê demora 6 meses para começar a engatinhar, para comer comida sólida. É por isso que o
leite desenvolvido para alimentar um bezerro não tem a mesma eficiência quando destinado a alimentar um bebê humano. E é justamente por nascer tão cedo que muitos órgãos e sistemas, como o sistema imunológico, ainda não estão completamente prontos. E expõe um ser tão frágil. As proteínas do leite de vaca, que não existem no leite humano, é um dos principais motivos para tantas reações adversas. Reações essas que podem ser cólica, dor abdominal, manchas na pele, em alguns casos mais graves, como o da Ana, sangue nas fezes, e casos extremos, risco de choque anafilático, risco de morte. É nesse momento que o leite materno é crucial. Nessa fase, ele nutre ao mesmo tempo que cumpre funções biológicas fundamentais. Ele ajuda na maturação do sistema imunológico, protege contra diarreias, infecções respiratórias, reduz o risco de doenças crônicas, obesidade, contribui no desenvolvimento cognitivo. Além disso, ele é dinâmico, ele muda durante o dia, conforme o bebê cresce. Ele contém moléculas tão únicas, olha que interessante, que não servem para alimentar ou nutrir o bebê, mas que alimentam os micro-organismos do bem que vivem no intestino da criança. O microbioma é fantástico. O leite materno é o padrão ouro da nutrição infantil. É uma poesia da biologia. Mas aqui está o problema. Segundo os dados da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, menos de 40% dos bebês são amamentados exclusivamente até os 6 meses de idade. No Brasil, esse dado cai para a ordem de 38%. Nos Estados Unidos, 9 a cada 10 bebês vão usar a fórmula infantil até os 6 meses de vida. Ou seja, aproximadamente 75 milhões de bebês no mundo todo vão usar a fórmula infantil até os 6 meses de idade. E mesmo com todos os avanços da humanidade, quando o leite materno não está disponível, a resposta ainda é a mesma de 100 anos atrás. Leite de vaca em pó. E olha que paradoxo fantástico. Como humanidade, nós gastamos bilhões de dólares para construir foguete e levar o homem a Marte. Mas quando trata de nutrição infantil, a gente não consegue nutrir com dignidade um bebezinho que talvez um dia vai fazer essa viagem. Isso não faz o menor sentido. E foi pensando nisso que me veio essa pergunta. E se aplicarmos a biotecnologia para mudar esse jogo? Essa pergunta nos levou a uma descoberta muito interessante. Que a tecnologia e a ciência ainda não estavam avançados o suficiente para reproduzir o leite materno como o corpo humano faz. É complexo demais. Mas, na realidade, nós não precisamos reproduzir o leite materno como um todo. Precisamos criar algo capaz de nutrir e proteger a criança como o leite materno faz. Agora, pensa comigo nisso. Para o ser humano voar, não foi preciso reproduzir um passarinho. Nós entendemos os princípios de voo e os mecanismos que o passarinho usa para voar e criamos um artifício capaz de voar fantástico, chamado avião. Do mesmo jeito, nós não precisamos reproduzir cada detalhe do leite materno, mas podemos usar a biotecnologia para produzir os componentes principais que existem nele e replicar as mesmas funções que o leite materno executa na proteção e nutrição do bebê. É exatamente isso que nós fazemos em Harmony, a nossa empresa. Nós usamos uns micro-organismos que funcionam como pequenas fábricas vivas. E por meio de um processo de fermentação, mesmo muito semelhante a fermentar uma cerveja ou um iogurte, eles produzem os blocos de construção do leite materno.
E esses blocos se tornam a estrutura, a fundação de uma nova geração de fórmulas infantis. Fórmulas com uma composição muito mais semelhante ao leite materno, capazes de nutrir e de simular funções essenciais que protegem e desenvolvem o bebê nos seus primeiros meses de vida. Fórmulas mais saudáveis, mais tecnológicas, mais seguras e, claro, muito mais palatáveis. Mas a tecnologia, ao reduzir ainda a dependência usando essas tecnologias do leite de vaca, nós podemos diminuir drasticamente o impacto ambiental em toda a cadeia. Para fabricar uma lata de fórmula, nós gastamos 500 litros de água, 7 quilos de CO2 são lançados na atmosfera. Hoje, empresas ao redor do mundo, algumas delas fundadas por pais inconformados, como a gente, estão unidas nessa causa. Juntos, fazemos parte de uma revolução que não substitui a amamentação, mas pode transformar o futuro de milhões de crianças no mundo inteiro. Essa é a maior disrupção em nutrição infantil no último século. Agora, talvez você esteja pensando, Del, fantástico. E se essa tecnologia já existe, por que ela não está nas prateleiras? Porque a barreira não é científica, ela é regulatória, é de mercado. Estamos falando de uma indústria global, dominada por multinacionais que não têm qualquer incentivo para mudar. Então, como fazer diferente? Como mudar esse jogo? Pense em alguma criança que você conhece que passou por algo parecido. Provavelmente você conhece alguém, são muitas. Compartilhe essa ideia. Compartilhe com os pais que busquem acompanhamento médico adequado, acompanhamento nutricional adequado. Compartilhe essas informações com os profissionais de saúde que você conhece. Uma fórmula infantil é o alimento mais complexo do mundo. Tecnicamente, é a única fonte de nutrição para manter a vida de um recém-nascido. É tão complexo que muitos profissionais de saúde têm um conhecimento muito superficial sobre o assunto. Compartilhe essas informações com eles. E se você é um pai ou mãe de uma criança que precisou ou precisa de fórmulas infantis, eu espero que a nossa história te conforte, que não te desespere. Com informação, acompanhamento, carinho, amor, certamente é possível passar por essa jornada. Hoje, a Ana é uma menina linda de 7 anos. Ela é ativa, brilhante, é a nossa embaixadora oficial de Harmony. E por causa da Ana, nós temos uma oportunidade única de ver o Brasil e um brasileiro liderar essa transformação em nutrição infantil que acontece no mundo todo e tem atraído os maiores especialistas e cientistas em nutrição infantil. Agora, que você também sabe disso, não dá para ignorar. A mudança começa hoje, agora. É comigo, é com você. A nossa jornada começou com uma criança, a Ana Flor. Mas ela só termina quando todas as crianças, sem acesso ao leite materno, tiverem a melhor nutrição que a ciência pode proporcionar. Obrigado.